Boa tarde, meus amigos do Critica Brasil, Neubi Cunha, mais uma tarde aqui com vocês, trazendo as notícias do dia, comentando as notícias, eu vou lendo e vou comentando para a gente poder dividir aqui nossa angústia, porque na verdade as notícias nunca são maravilhosas como a gente gostaria por enquanto ainda, né? Mas tudo depende da gente, a gente não pode esperar muita coisa das instituições que dizem as más línguas que estão funcionando. Enfim, esse é o Critica Brasil, não deixa de assinar, dar like, divulgar, partilhar o vídeo que a gente está pondo aqui. Vocês entendem que quanto maior a presença de curtir aqui, de assinaturas, mais visibilidade a gente ganha, com mais gente a gente fala, melhor fica o debate, para mais lugares a gente chega, enfim, é muito importante a participação de todo mundo, participação ativa, eu digo, não é só assistir o vídeo, é divulgar o vídeo, é discutir o vídeo e, obviamente, trabalhar com a gente, né, nas questões do Brasil, naquilo que a gente precisa discutir, naquilo que a gente precisa estar aqui debatendo. Eu sei que parece que a gente fica falando todo dia a mesma coisa, reclamando, mas é nesse fomento, é nessa discussão que a gente vai chegar em algum lugar. E quanto mais gente tiver junto com a gente, melhor. Bom, as notícias, para variar, não são as mais alvissareiras, mas governo expõe país a risco de não vacinar população por atrasar compras de seringas à China. Não é segredo para ninguém que Dudu Bananinha já esculhamba a China sempre que ele pode. Ele mal sabe onde fica a China no mapa mundi. Ele mal sabe quais etnias tem ali na China, qual a cultura, a história da China. Ele mal sabe, enfim, ele mal sabe o que significa a relação Brasil-China, porque ele foi orientado pelo Steve Bannon a falar mal da China, porque a China, como todo mundo sabe, é o maior competidor hoje em dia no mundo globalizado dos Estados Unidos. Obviamente, Steve Bannon, trabalhando, né, para a economia norte-americana, influenciou, né, induziu Dudu Bananinha, que não conhece história, não conhece geografia, não conhece política, que falasse. E Dudu Bananinha, obviamente, como um bom pau-mandado que é, defensor apenas dos seus interesses de sua família, repete bovinamente, né, o que o Steve Bannon mandou, porque eles são obedientes ao Steve Bannon, não tenha dúvida, não tenha a menor dúvida disso. São cordeiros, essa história de fazer arminha, nada. Para o Steve Bannon, eles são capazes de ficar de quatro, miando aos pés do Steve Bannon, que está preso, né? Que está preso, se todo mundo se lembra. Mas o Ministério da Saúde do governo Jair Bolsonaro ignora há quase 6 meses. 6 meses, gente, não é 6 dias. Um pedido para que se manifeste sobre interesse público na importação de seringas descartáveis da China. Ou seja, o planejamento que já não existia, o plano de vacinação que já não existia, obviamente eles criaram um arremedo com assinaturas falsas, né? Chamaram em urgência ali alguns cientistas, não deixaram os cientistas gravarem suas opiniões, e ali assinaram um documento falso que o PT está pedindo investigação, através desse documento, para poder vacinar a população. Só que como é que você vacina as pessoas sem seringa? Isso não existe, né? Tem aqui, o New York Times também postou uma pergunta bastante emblemática. Por que o Brasil, referência mundial em vacinação, patina contra o vírus? Obviamente é uma pergunta retórica, todo mundo sabe a resposta. A gente não está patinando, a gente está discutindo se é a vacina do Dória, porque né, ninguém aqui tá preocupado com a população, com quase 200 mil mortos. Ninguém está preocupado. O ministro Pazuello, que dizem especialista em logística,
Gente, nem logística da lavanderia de cuecas do Estado-Maior das Forças Armadas ele é capaz de organizar. Porque uma pessoa que está à frente de um ministério tão importante diante de uma pandemia não conseguiu sentar e organizar lá atrás, em março, abril, maio, em junho, quando viu que a pandemia ia se estender, ele não conseguiu organizar um plano de vacinação. Essa pessoa não merece respeito, essa pessoa não merece sim que se inicie, algum jornalista inicie uma biografia desse ser que fique para a história dele e da família dele, que joguem o nome desse ser na lama, que é o que ele merece, porque é isso que ele entrou. Quando ele entrou no Ministério da Saúde, nós tínhamos 15 mil mortos. Ele vai entregar até o final do ano, tranquilamente, 200 mil mortos. Então tem 200 mil famílias que deveriam perguntar qual a justificativa do salário desse senhor, né? O que justifica o salário desse senhor? Outra notícia aqui, a Globo promove demissão em massa de jornalistas. A Globo está numa crise, como todo mundo sabe, né? A Receita Federal foi bater lá na porta da Globo, obviamente por intrigas do senhor Jair Bolsonaro, que trabalha na base da pressão, ele trabalha na base, né, da chantagem. Todo mundo sabe os métodos usados por uma pessoa que apoia claramente a tortura. Obviamente, ele trabalha com chantagem. Se você falar, eu arranco uma unha menos. Se você falar, é assim que trabalha um chantagista. E é assim que trabalha o Jair Bolsonaro. Quando a Globo resolveu bater, a Globo, que, vamos lembrar aqui, apoiou esse governo, apoiou quando o Jair Bolsonaro falou do kit gay ali com o William Bonner. O William Bonner não foi capaz de questionar, de dizer que aquilo era uma mentira, que aquilo era falso. Enfim, está colhendo o que plantou, obviamente, a Globo, mas, obviamente, o Jair Bolsonaro não denunciou, né, não instigou a Receita Federal a bater na porta da Globo, porque ele acha justo que a Globo pague o que deve, porque senão ele teria que fazer isso com a Record, que também deve ao fisco, com a Rede TV, que deve muito dinheiro ao fisco. Todos apoiadores de Jair Bolsonaro, todos apoiadores, né? A gente sabe daquele senhor que fica elogiando Jair Bolsonaro lá na Rede TV, o dono da Rede TV, que foi marido lá da moça, que é apresentadora. A gente sabe que eles devem e, obviamente, eles elogiam Jair Bolsonaro porque essa gente vive de favores. Eles não vivem do seu trabalho. Eles não são ricos em função de vender a sua força de trabalho, né, que é o que o capitalismo faz. Eles são ricos em função de negociatas com o poder público que eles tanto negam, né? Porque eles são todos liberais, né? Todos liberais e neoliberais, né? Mas na hora H, quem presta favor a eles são os cofres públicos, perdoando dívidas imensas. Mas a verdade é que em pleno dezembro, um mês difícil que a gente sabe, de um ano terrível que a gente vive, a Globo promoveu a demissão em massa de jornalistas. Enfim, até o momento, segundo a colunista do Metrópole, 18 profissionais já foram dispensados, a maioria repórteres que atuavam no jornal O Globo. Você pode imaginar que 18 repórteres é pouca coisa. Multiplique isso por famílias, por filhos, né? Enfim, e por uma pandemia, que essas pessoas dificilmente se recolocarão em dezembro, que é, né, época de festas, enfim, época de retirada, de recolhimento, e, enfim, e isso é só o começo, né? Tem aqui os nomes, eu não sei se interessa, mas enfim, a verdade é que a Globo está em crise, isso é claro. Ela também reduziu pela metade as colunas do Merval Pereira e da Miriam Leitão, ou seja, a coisa está feia para o lado deles. Dois dos prejudicados são muito conhecidos da Globo News, inclusive, que é o Merval Pereira, que fez uma campanha aberta pela prisão do Lula, lembra? Todo mundo se lembra. E a Miriam Leitão, que escancaradamente incentivou o impeachment da Dilma Rousseff. Os dois que trabalhavam, tinham
6 colunas, né? Coluna diária durante 6 dias da semana, tiveram suas colunas reduzidas a 3 e, portanto, seus salários também foram reduzidos pela metade, o que não deve ser nada agradável para essa gente que está acostumado, né, a ser cortejada, a ganhar bem, enfim, a falar do alto do seu conforto ali, né, de emprego garantido, enfim, né, porque, obviamente, eles reproduzem sempre a fala do dono ali. Obviamente isso aconteceu porque a receita publicitária diminuiu, as pessoas deixam de investir no papel, estão investindo em canais digitais, e obviamente a Globo vai reajustar isso, vai criar blogs, sites, enfim, e vai conseguir repor essa receita de algum jeito, já pagando menos salário para as pessoas. Outro que perde espaço é o Anselmo Góes, que teve a sua coluna retirada. Vamos ficar de olho porque, enfim, ninguém deseja aqui o mal para que as pessoas percam seus empregos, mas isso é consequência da política econômica que a própria Globo veio apoiando, né? Deixa eu desligar aqui o som desse plim-plim, que aqui também faz plim-plim. E fim do auxílio emergencial deve aumentar a pobreza e desigualdade no Brasil, diz a Cristalina Georgieva, que é diretora do FMI. Isso é uma obviedade sem fim, né, o que ela diz, mas o Jair Bolsonaro decidiu que não vai ter continuidade em 2021 o auxílio emergencial. Obviamente isso vai acarretar mais arroxo, mais inflação, mais desespero, isso dentro de uma pandemia, vivendo numa pandemia, por isso que veio o auxílio, inclusive. Ou seja, não apresentam soluções, não apresentam um plano de vacinação, não tem sequer um plano para comprar as seringas de vacinação. Na verdade, muitos especialistas estão prevendo que todos os brasileiros só serão, os que quiserem ser imunizados, só serão imunizados no final de 2021. Ou seja, vamos continuar vivendo esse horror que a gente está vivendo, de movimento anti-vacina. Isso tem a ver com o movimento anti-vacina, enfim. Mas o fim do auxílio emergencial, que muitos comemoram dizendo que esse vai ser o fim do Bolsonaro, porque o apoio vai diminuir. Gente, nada diminui o apoio desse homem. Sempre vai se encontrar uma brecha, uma desculpa. Vocês entrem nas falas que tem aí nas mídias sociais do Planalto. Sempre tem gente defendendo os absurdos do Jair Bolsonaro. A pessoa vai ficar sem dinheiro, a pessoa vai ficar sem recurso e vai continuar apoiando. Não comemorem, até porque muita gente vai sofrer muito. O sofrimento vai aumentar, não só com a pandemia, mas com o desespero de ver a despensa vazia e a mesa vazia e os filhos com fome. Ou seja, aumenta exponencialmente a violência, aumenta o desespero, aumenta a falta de saída, aumenta, enfim, tudo vai aumentar, menos a nossa esperança de que alguém tome uma providência, né, senhor Rodrigo Maia, contra esse absurdo desse governo que, repito, foi apoiado pela grande imprensa, foi apoiado por pessoas que agora estão sofrendo na carne o corte dos seus salários e do seu trabalho. Enfim, a dona Cristalina, né, do Fundo Monetário Internacional, deu uma entrevista à Folha. O que estava se formando eram 30 milhões de pessoas a mais na pobreza. Isso foi contido devido a esse tipo de política, da política do auxílio emergencial, suporte de emergência. Portanto, a preocupação número 1 é que a pobreza aumenta, vimos o desemprego do Brasil aumentar. Gente, é só comparar número, é muito fácil, é muito matemático do que tem acontecido no país desde o processo de caça às bruxas, né, que foi instaurado contra a esquerda, contra as políticas sociais que a esquerda trouxe para o país, é bom que se lembre. Enfim, tudo muito triste, tudo muito meio sem
esperança, eu lamento. Mas a única notícia boa, gostaria de fechar aqui com a notícia boa, é que o dinheiro do Fundeb é da escola pública. O Fundeb é o fundo, né, dedicado à educação, e o relator, o senador, esse projeto foi um acordo feito na Câmara, principalmente pela bancada evangélica, que queria, né, surrupiar, trazer, né, que vê aqui, os recursos da escola pública. O Fundeb, enfim, era um fundo voltado, deixa eu ver qual o valor, não diz aqui o valor. Em 2020, foi 160 bilhões que chegaram às escolas públicas, ou seja, o ensino público de responsabilidade dos governos. E aí houve um acordo ali, né, com a bancada evangélica que queria surrupiar e criou um projeto, né, enviou um projeto lá para o Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica, que é o Fundeb, para fazer parte de rachar este fundo. Por que as igrejas evangélicas, a bancada evangélica queria isso? Porque, obviamente, eles querem fomentar, né, o terraplanismo, é uma forma deles disseminarem, ganharem recursos, mais recursos, além do que eles ganham, né, da Igreja Universal, além dos recursos que eles partilham ali, né. Não só as igrejas evangélicas, é bom que se saiba, parte da Igreja Católica também faz parte desse acordo horroroso, mas o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, porque esse projeto foi votado na Câmara, foi avaliado na Câmara e foi encaminhado ao Senado. O Senado cortou, né, deste projeto a possibilidade de escolas particulares partilharem desse fundo, e isso deve ser voltado pelo Rodrigo Maia, como o Senado rejeitou, né, este projeto, esse projeto volta para o Congresso, e o Rodrigo Maia já avisou que vai votar isso ainda esse ano, porque este valor precisa ser estipulado para 2021. Lembrando, foram 160 bilhões em 2020. Esse valor deve ser reajustado para 2021 e deve ir apenas para as escolas públicas. Esse era um projeto, esse é um fundo voltado às escolas públicas. É uma aberração quererem as escolas particulares, principalmente as escolas com tendências militares e evangélicas, quererem partilhar, né, deste fundo. Era uma aberração, um Frankenstein, e o Senado não aprovou, o relator Isalci devolveu ao Congresso, e agora a gente aguarda o Rodrigo Maia, aquele mesmo que sentou em cima dos pedidos de impeachment, que tome uma providência e nos devolva a dignidade da escola pública, que ainda com esses 160 bilhões sofre terrivelmente com a degradação, tanto educacional quanto da estrutura física. Esse é o Critica Brasil, eu sou a Niobe Cunha, agradeço a vocês a companhia, agradeço a vocês o debate, convido a todos, assinem o canal Critica Brasil, o Jogo de Damas também, que é o meu canal, mas assine aqui o Critica Brasil, do querido Aquias Santarém. Aquias, estamos juntos. Não deixe de divulgar o canal. Aqui a verdade doa a quem doer, de verdade. A gente não tem medo da verdade, tá bom? E o meu canal, Jogo de Damas JDD, vai lá, conheça, assine, partilhe, compartilhe. É muito interessante, muito importante ter vocês por lá. Obrigada e bom dia.